Olá, colegas alimentaristas, aqui é Frederico Cunha, para conversar com vocês hoje, continuar no assunto que a gente está falando sobre proteína animal, sobre carne. E teve um debate muito interessante, que foi recente agora, daquele biólogo Richard Rasmussen, contra 30 veganos, né, 25 ou 30 veganos. E eu vou tirar daquele debate alguns pontos interessantes para a gente poder conversar e esclarecer para vocês sobre os assuntos, mais do que só uma opinião, mas baseado naquilo que tem de técnica em relação àquilo que foi discutido, tá certo? Eu tenho uma formação diversa e eu vou utilizar essas formações que eu tenho para poder apresentar um novo ponto de vista para esses veganos com relação ao que eles falam sobre bem-estar animal, sobre não comer carne, né, e não utilizar nenhum tipo de produto animal e trazendo a visão de um médico veterinário há 34 anos, atuando na produção animal, de um advogado, especialista em direito ambiental e de um nutricionista, né? Que todos são as minhas formações, para a gente poder discutir com relação a essa questão do consumo da carne, do bem-estar animal e outros assuntos interessantes, tá? Já é logo depois da vinheta. Bom, colegas alimentaristas, estamos aqui de novo para poder continuar a nossa conversa, né? Agora, pegando as tretas, né, que o Richard colocou lá, debatendo com os veganos, é lógico que o objetivo dali, né, é fazer só um debate, criar a polêmica e a reflexão. E esse react que a gente vai colocar é exatamente para poder agora começar a desmembrar algumas questões, né, colocando dentro daquilo que está dentro da lei, dentro daquilo que está dentro do sistema de produção animal, né, e dentro daquilo que é considerado permitido ou não permitido e quais as evoluções que a gente pode ter, tá? O vegano, para quem não sabe, ele tem principalmente a característica de consumir alimentos que não tenham qualquer tipo de produto animal, tá? Alimentos, roupas, sapatos, então sapato de couro ele já não utiliza, né, de couro animal. Aquilo que for utilizado, qualquer subproduto de origem animal ele não utiliza, tá? Gordura animal ele não utiliza, carne, né, principalmente no tipo de alimentação. Então é uma concepção de ideologia, né? Ele crê naquilo que nós buscamos, que as pessoas buscam, né, que os veganos buscam, como uma forma de não opressão aos animais, né? Tem alguns que são mais extremos, são os abolicionistas, né? Tem que soltar todos os animais. Tem outros que têm uma visão um pouco mais temperada, mais equilibrada, e eu vou trazer a visão, como eu falei para vocês, de médico veterinário, advogado e nutricionista, que atua nesse sistema alimentar, tá? Então, primeiro ponto que eu vou trazer aqui é uma discussão que foi levantada, né, sobre a questão dos suínos, né? Então, eu vou trazer essa primeira, porque o assunto é muito extenso, tem muito debate para a gente poder fazer. A gente vai dividir, talvez fica melhor assim, a gente dividir por espécies, tá certo? Então, vamos lá, o que ele O diz? que você acha dessa prática de cortar os dentes e os rabos do porco Então, para a o questão dente- do... o dente- E também tem a questão, o dente e o rabo dos porcos. Você mantém os animais em gaiolas, quando elas estão na gestação, você mantém elas em gaiolas presas. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que é importante falar é todo o tipo de atuação que nós fazemos com animais, né? Quando eu digo nós, porque eu sou veterinário de produção e nós temos um regramento para poder trabalhar com o bem-estar animal. Todo esse tipo de manejo que é feito, primeiro ele é discutido, né? Então, antes de você tirar da cabeça que você vai ter que fazer isso é feito por um motivo, tá? Ele citou com relação ao desgaste dos dentes e o corte de rabo, né? Então, normalmente se faz o desgaste dos dentes porque quando começam a surgir os dentes e os leitões estão mamando, eles machucam, né? As tetas das porcas, né? E isso pode causar ferimentos que podem causar complicações. Então, isso também é para o bem-estar da mãe, da gestante. Cortam-se os rabos, porque muitas vezes os leitãozinhos, quando já estão mais separados, eles ficam brincando com outros e no rabo ele começa a criar um hábito de mordiscar o rabo do outro, né? Principalmente quando está em sistema confinado, com uma densidade maior. E isso também pode causar lesão e pode causar infecção e piorar a qualidade de vida do animal. Então, o importante é que você tenha sempre a ideia de que tudo que é feito é feito com o objetivo de qualidade, de bem-estar, tá certo? Então, isso é importante que nós possamos trazer, tá aqui. Então, vou trazer mais uma outra questão que ele levanta aqui para a gente poder discutir isso daí, né? Vamos lá. A gente está falando sobre o rabo do porcos, né? Tá? O rabo dos porcos. Você mantém os animais em gaiolas, quando elas estão na gestação, você mantém elas em gaiolas presas. Inclusive, né, eu até vi um vídeo do seu parceiro que tem uma suinocultura, eles ficam em gaiolas mínimas.
Eles ficam assim. Quando a fêmea ela vai parir, normalmente você coloca ela em gaiolas, gaiolas individualizadas, porque a fêmea, ela tem muitos leitões, muito prolífica normalmente, né? 10, 12 leitões. Então, os leitões, logo depois que nascem, eles vão buscar as tetas. E quando ela se deita e vira de um lado e vira para o outro, ela pode esmagar os leitões. Para evitar isso, principalmente nos primeiros dias, é fundamental que você tenha um sistema em que você contenha a porca para que ela não realize esse movimento ou realize esse movimento. Ela até deita, você vai ver, eu vou mostrar para vocês imagens dela deitada, só que ela deita de uma forma lenta, dá tempo do leitão sair, tá? Então a gente vai mostrar isso, como é que funciona, tá bom? Vamos ver mais um Um pedacinho animal aqui. de não sei Só na quantos época que quilos estão com os de... filhotes. Só na Porque época, senão eles tranquilo. deitam, não, porque Então, assim, senão quando eles eles estão... deitam em cima de filhotes e matam os filhotes. Sim, Então, aí se ela você não passa... tiver esse controle. Quantos dias ela passa imobilizada, deitada? Quantos dias ela passa? Tá, vamos colocar assim. Só me explica, por favor, como funciona a questão de quando elas são... Exatamente, não sei se são 50 dias, alguma coisa, porque tem 50 dias elas ficam imobilizadas e deitadas por... Bom, então vamos parar por aqui. Ele fala, o Richard, ele não é veterinário, mas ele se saiu bem aí, ele conhece o contexto e tem visitado granjas, né? Nós deixamos a porca, normalmente ela tem, quando está próximo do parto, 3, 4, 5 até 7 dias antes, nós levamos ela para essas gaiolas, tá certo? E a partir daí, nós fazemos o manejo, esperando ela parir. Assim que ela pare, você faz o manejo de 3 semanas, 21 a 28 dias, ela ali dentro daquele local, que é o tempo dos leitões se desenvolverem mais, tá certo? Mas existe uma série de outras alternativas que estão sendo aperfeiçoadas e é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então, o que as pessoas desconhecem e elas atacam é como se o sistema funciona assim, vai ser sempre assim, e é necessário as pessoas criticarem e aprenderem e sugerirem aperfeiçoamentos, né? E eu vou mostrar por que que os aperfeiçoamentos ocorrem e como eles ocorrem, porque você tem dois objetivos numa criação: você tem o bem-estar do animal, mas você tem também a produção de alimentos para os humanos. Então, você tem que saber dosar as duas. Se você também busca minimizar ou deixar que a porca tenha total comportamento livre, ela vai matar leitões com esse comportamento natural. Então, vamos dizer que uma leitegada de 10, 12 vão ficar 8, 7. Então, diminui a produtividade também de alimentos e o custo aumenta. Então, você vai ter que manter essa porca mais tempo para produzir o mesmo tanto que a outra produzia. Então, eu vou trazer para vocês aqui, compartilhar com vocês também, os modelos, né, que a gente tem de granjas de suínos e modelos de produção, tá? Então, olhem aí, quando vocês olham do lado direito, lá em cima, né, vocês podem observar aqui, deixa eu ver, tá aparecendo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo até mostrar uma canetinha aqui, apontadora laser, tá aqui, ó, gente. Essa porquinha aqui, ela tá livre, fora da gaiola, ó. 1, 2, 3, 4, ó, rabinho aqui de baixo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, vamos colocar, eu não tô contando direitinho, mas vamos colocar 14 leitões, tá? Então, vamos lá. Se essa porca resolve levantar, os leitões eles vão para baixo e normalmente ela pode deitar novamente ou sentar. Esmaga os leitões, mata os leitões. Qual a solução? Você coloca ela numa gaiola. Essa gaiola ela tem aqui essas barras ao redor que dificultam ela virar de uma hora para outra. Então ela tem que levantar e aí ela consegue se acomodar. Mas você vê que elas estão deitadas, os leitões estão mamando. Aqui os leitões, depois que eles mamam, eles têm um lugarzinho aqui onde eles vão para essa casinha que fica aquecida. Então é bem-estar animal também, em lugares frios, principalmente, né? Os leitões não têm uma regulação térmica ideal, né? Então eles vão sentir frio. E aí eles vão para aquele local. O que existe hoje que as pessoas estão desenvolvendo, e isso está dentro de normativas, é o que a gente chama de granja de parição coletiva. Então aqui essas porcas estão prestes a parir. Então elas estão todas em conjunto, estão ali comendo coletivamente, elas não ficam fechadas, individualizadas. Esse método aqui, primeiro, ele já fica com uma porca próxima da outra. Esse daqui fica coletivo. Quando chega nesse ponto aqui do coletivo, quando ela vai para parir, ela vai para a gaiola individual. Só que ela fica menos tempo. O objetivo é que ela, em vez de ficar 21 dias lá dentro, ela vai ficar menos tempo lá dentro. Opa, tá aqui com algum probleminha. Deixa eu ver aqui. 21 dias lá dentro. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que nós possamos. Deixa eu desligar aqui só a apontadora ali. O objetivo é que nós possamos dar esse conforto para o animal, para a fêmea, ao mesmo tempo evitar que os leitões sejam esmagados, ao mesmo tempo fazer com que ela tenha um espaço
entre as amamentações, tá certo? Então existe o meio termo disso. A cada meio termo que nós vamos buscando, você vai ter que aumentar o manejo e ao final vai aumentar o custo, né, final de cada leitão e por consequência final de cada porco e cada carne, né, que a gente vai utilizar. E aí eu gostaria de colocar para vocês também outros modelos aí que você tem depois que o leitão ele está crescendo, né? Aí vocês têm mais abaixo aqui, deixa eu mostrar de novo aqui no apontador. Vocês têm um modelo de criação de leitões aqui, né? Eles estão todos coletivos aqui. Você vê que o rabinho já está reduzido, né? O tamanho do rabo. Você tem um outro sistema também aqui, coletivo também, de criação. Você vê que é tudo climatizado, com sombra, né? Bebedouros, aqui é o lugar ripado para eles poderem defecar. E aqui você tem o suíno a pasto. Cada modelo desse tem um custo de produção, tá, gente? Por isso que quanto você vai agregando mais espaço para que o animal tenha, vai aumentando o custo, porque por unidade de construção você vai aumentando. Então, esses custos eles vão sendo descontados, vamos dizer, abatidos com o passar dos anos. Então, para você entrar num sistema perfeito, totalmente aberto, ou então pelo menos dessas baias coletivas, você vai ter que fazer uma transição, porque senão você agrega um custo muito alto de uma hora para outra. E aí as coisas ficam realmente muito caras. E de onde você tira essa legislação, tá, gente? As normas que a gente tem, elas são essas aqui, tá? E aí eu falo como advogado e como médico veterinário que é acompanhado por essas normas. E como nutricionista, que a gente vai falar outro ponto. Então, principais normas. Você tem as normas gerais e de abate, você tem normas, aí no caso dos suínos, instrução normativa número 113/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estabelece diretrizes para ambiência e instalações. Então ele fala, fim progressivo das gaiolas de gestação, que é isso que a gente está falando, tá? O objetivo é que essas gaiolas elas vão desaparecendo e você vai ter essas baias coletivas na grande parte do tempo, sendo que a gaiola vai ficar restrita por um prazo de 3, 4, 5 dias, uma semana, que é o período que os filhotes vão ser amamentados maior, até um peso maior, ficam mais espertos, correm menos risco de esmagamento, e aí a fêmea pode entrar e sair dessa gaiola depois livremente, né? Então ela vai amamentar nos horários e vai retornar depois à gaiola, tá certo? E aí o que é importante? Vocês saberem que tem essa legislação. Esse é o primeiro ponto. As pessoas acham que não tem. E aí vocês podem parar, pausar aí depois e darem uma olhada sobre os conceitos que a gente fala sobre o bem-estar animal, as 5 liberdades, tá? E aí eu coloquei o artigo 225, ele está marcado ali, né? Eu vou colocar de novo a canetinha, só para mostrar para vocês a legislação que rege isso daí. Então, quando a pessoa fala, é maus tratos, tá? Então tem o artigo 225 da nossa Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é a parte ambiental, né? E tem lá no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora vedada nas formas da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem extinção de espécies ou a parte final, ou submetam os animais à crueldade. Tá? Então, o objetivo é exatamente evitar que o animal sofra de crueldade, tá certo? Esse é o objetivo. Então, quando você tem essa legislação, você já faz essa proteção, vai gerar uma outra lei abaixo da Constituição para poder regulamentar isso, que é essas que eu estou mostrando para você. Tá joia? Mas tem um outro lado que a gente tem que discutir, que é o seguinte. Você tem no artigo 6º também, falei do artigo 225, que é o do animal, né, para não sofrer crueldade e maus tratos, que vai gerar a lei 9605, né, que é a lei que define maus tratos como crime. 9605 de 1998. Essa daqui, lei de crimes ambientais. Mas tem um outro artigo da Constituição que determina que a alimentação é um direito. Então, todos têm direito à alimentação, tá certo? Então, se eu como suínos, carne suína, porco, carne de porco, eu tenho direito a comer isso. E se isso for minha cultura, mais ainda. E aí vem a lei que regulamenta esse artigo, assim como tem aquela outra lei que regulamenta o artigo do meio ambiente. Lei 11.346, que diz que a alimentação adequada é um direito fundamental, inerente à dignidade humana e é papel do Estado. E a alimentação deve ser de qualidade, segura, sustentável e respeitar a diversidade cultural. Tá, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês, que é necessário a gente discutir nesse âmbito, em vez de a gente ficar, tá certo, tá errado, o agronegócio é bom, o agronegócio é mau. Não existe bom ou mal, existe finalidade. A finalidade é produzir alimentos, tá certo? E dentro dessa finalidade de produzir alimentos, que a gente não pode perder, que é um direito humano, está na nossa Constituição, né? Aí você vai ter a escolha desses alimentos. Então, eu quero ser vegano, a escolha. Eu sou carnívoro, quero ser carnívoro. Eu sou onívoro, mas eu adoro carne. Então, eu consumo carne, eu quero carne de qualidade, com sustentabilidade e preferencialmente com bem-estar. Então, as normas elas vão determinar como esse bem-estar vai ser trabalhado.
tá joia? E aí eu trago um mandamento daquilo que a gente fala que é o alimentarismo, né? Fiz 10 mandamentos, dentro desses 10 mandamentos tem um 9º mandamento que fala o seguinte, do alimentarista. Será devida a promoção de bem-estar animal, bem-estar a todos os animais utilizados na produção, bovinos, suínos, aves, peixes, garantida a simples liberdade, bem-estar animal, contra fome e sede, contra desconforto, contra dor, ferimentos e doenças, onde ele possa expressar o comportamento natural e que ele possa evitar o medo e a angústia. É esse o objetivo. Como veterinário, sempre na produção, meu objetivo foi o quê? Proporcionar o máximo possível de bem-estar animal. Por quê? Quanto melhor o animal estiver em termos de bem-estar, mais ele produz. Então, existe uma planilha entre o custo, produtividade e a qualidade do bem-estar animal que o veterinário está sempre acompanhando. E hoje, o advogado, eu como advogado também, tenho essa possibilidade de acompanhar, tá joia? Então, vou trazer outros debates. A gente falou sobre a primeira questão que o Richard falou, que era sobre maus tratos. Então, hoje, eu mostrei para vocês no caso específico dos suínos, tá? Tem outras questões de bem-estar que a gente vai debater, e aí eu quero que vocês comentem. Não, Fred, eu não concordo. Tudo bem, então vamos mudar a lei. Tá? Se a gente segue a lei, o veterinário segue a lei, o agronegócio segue a lei, o advogado segue a lei, o nutricionista segue a lei, então vamos mudar a lei. Tá certo? Se você não concorda, venha fazer parte, seja um alimentarista. Vamos discutir isso em audiências públicas, vamos discutir isso junto ao legislador e vamos ver quais alternativas técnicas a gente pode fazer para mudar a lei. Tá certo? Eu creio que aquilo que vier a beneficiar a alimentação humana e beneficiar o bem-estar animal está dentro. Inclusive dentro dos 10 mandamentos que eu coloco dos alimentaristas. Dê uma olhada nos vídeos anteriores, tá? E se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, salve. Compartilhe porque outras pessoas, elas também podem tratar sobre esse assunto. E é um assunto que se te interessa, né? Essa parte de alimentação, de produção animal. Entre junto conosco, tá? Caminhe conosco, seja um alimentarista. Você vai me encontrar nas redes sociais aí no meu Instagram, @alimentaristas, lá no LinkedIn, para quem trabalha com LinkedIn, vai estar lá também coisas que eu produzo, Frederico-Cunha DV, e aqui no YouTube, @alimentaristas, tá certo? Ou alimentarista, o meu nome do YouTube. E se você quiser também conversar comigo diretamente, participe da nossa comunidade. Você vai ter a oportunidade de falar comigo pelo WhatsApp. A gente tem alguns assuntos que a gente pode ampliar e, quem sabe, até desenvolver algumas ideias que eu possa ajudar vocês dentro dessa questão, tanto da nutrição, quanto da saúde, quanto da alimentação, quanto do bem-estar animal, todas essas áreas envolvidas. É só você clicar aí no QR Code que você vai para uma área onde vai ser levado a uma assinatura mensal, R$ 9,90, só o preço do cafezinho, né? O cafezinho que está lá em cima lá. E aí você vai poder acompanhar por mês, debatendo sobre esses assuntos, tá? Gostou? Curta, comente, compartilhe e vamos continuar falando, fazendo react aí sobre um biólogo e contra 30 veganos. E vamos fazer outros também, tá? Tá aberto a sugestões. Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço.